Olá, pessoal. Emerson de Castro Júnior, bacharel de matemática pela USP, tenho pós-graduação em docência no ensino superior, especificamente em andragogia, e esse vídeo vai ser um pouquinho, né, para você que está começando talvez a área da educação, ou que pensa em entrar nela, ou que já está nela também, né, quiser ter um feedback a mais. Bom, vamos lá. Como é ser professor na rede estadual? Eu não sou, mas o que eu leio dá para tirar uma boa noção já. Tem alguns conhecidos que trabalham? Tenho, legal. Mas na prática, como que as coisas funcionam? Ah, Imagine que você realmente deseja ensinar. A maioria das escolas estaduais tem um ensino bem defasado. Então, vai ser um pouquinho complicado. Você pode tentar incentivar o estudo aplicando mais provas, fazendo mais coisas, só que tem um pequeno detalhe. Foi instaurado, pelo menos aqui em São Paulo, a progressão continuada faz 20 anos mais ou menos. E na teoria isso era para ser um incentivo a mais, né? Uma maneira de os alunos poderem repor o que eles não aprenderam ao invés de só ser reprovado. Mas na prática, o que isso é que eles passam independente da nota, bastando ter frequência. Porque a maioria das escolas não oferecem esse reforço, esse feedback. Porque não tem verba para isso, para ficar contratando mais funcionário, mais coisa para atender uma massa grande de alunos. Porque se começar a importar a nota, a maioria vai ficar mal. Porque nas escolas estaduais, em massa, tem muito desleixo por parte dos alunos. Por que também é um desincentivo? É um problema sistêmico. O sistema meio que já vai aprovar automaticamente. Os pais não precisaram estudar muito. Os que deram certo na vida deram porque tinham boas indicações. Ou já vinha de uma família que também tinha boas raízes. Tipo, tinham antepassados já com boas condições. Ou não deram certo, tudo continua do mesmo jeito. Então, qual é o incentivo da criança de estudar? Ela olha, vê o professor, ou um engenheiro não vale, mas vê alguém que tem um mestrado, doutorado, desempregado. Conheço doutores e pessoas que têm mestrado desempregadas. Você não pode falar que é falta de esforço, porque para a pessoa ter o mestrado e doutorado não é falta de esforço. E em contrapartida, ela vê pessoas que não têm nenhuma faculdade ganhando muito bem. Por exemplo, eu conheço peões de obra que ganham 5 mil. E a maioria dos professores que eu conheço ganha no máximo 3 mil. Se ele conseguir um cargo legal numa escola municipal, ou de repente for docente de universidade, ou de uma escola particular muito elitista, ele pode ganhar mais. Mas a maioria não ganha que nem esse peão. E ele não é chefe de obra, é peão. Então, peão no sentido de trabalha com obra, sabe? Esporadicamente. Então, ganhar 5 mil no mês, ou ter que fazer faculdade, um monte de coisa, trabalhar o dia inteiro em 3 períodos para tirar 3 mil, é um pouco contrassenso. E é bem complicado isso. Essas informações são um pouquinho desestimulantes, mas tem como contornar se a pessoa for professor de uma escola municipal ou se ela tentar ser docente em universidade. Agora vamos lá, outro problema em ser docente em universidade. Eu tenho um bacharel que ele é próprio para quem almeja ser docente em universidade e tem uma pós-graduação que é especificamente para dar aula em faculdade. Só que na prática, e eu já poderia, né? As universidades particulares contratam quem tem especialização como docente. Mas na prática, o MEC dá uma grande pontuação, uma pontuação melhor para as universidades que têm mais docentes com mestrado e doutorado. Ou seja, na prática, quem tem especialização, mesmo que ela seja especificamente para dar aula, eles acabam não contratando por causa da pontuação do MEC. Ou seja, o sistema prioriza mais docentes que são pesquisadores ao invés de realmente docentes. Porque a pessoa que tem o mestrado e o doutorado acadêmico, normalmente ela é voltada para pesquisa, não para ensino. E aí tem o que nós vemos na maioria das faculdades: os professores conhecem o conteúdo, mas não sabem ensinar muito bem. Nas escolas tem meio que até um contrário disso, porque espera-se que os professores sejam incisos e mais rigorosos, porque tem que ter postura para lidar com crianças. Como tinha que ser nos séculos passados, né? Tem que botar ordem nas crianças. É mais importante botar ordem nas crianças do que ensinar elas. E acaba. Eu já vi muitas escolas, às vezes, entre contratar um professor que é mais bonzinho ou um que é rigoroso, eles preferem o rigoroso. De preferência, se tiver uma barba, tiver cara de mal. Também é uma coisa que é complicado.
Espera-se que professores no ensino fundamental sejam mais babás do que realmente professores. Isso é uma outra coisa que pode ser um pouquinho complicado. Mas todos esses pontos negativos é possível driblá-los. Vai requerer muito esforço, mas é possível driblá-los. Deixa-me ver. Além da questão salarial, né? Normalmente o professor não é tão bem reconhecido quanto as outras profissões. Tem a progressão continuada que eu já mencionei. Ser docente de universidade vai exigir que você tenha mestrado ou doutorado, para essa questão de pontuação. A universidade vai dar prioridade para esses títulos. Tem escolas bem elitistas que oferecem um salário bom e um ambiente de trabalho muito bom. Só que assim, elas são uma minoria bem seleta. E normalmente a contratação delas ocorre por indicação, conhecido de conhecido, né? Panelinhas. Não é diferente nesse meio. Então, se você está começando a carreira, a jornada de ser professor, ou está fazendo algum curso voltado para a licenciatura ou para dar aula, tenha em mente que, assim, não é porque você estuda que você vai dar certo. O seu estudo tem que ser também por amor ao conhecimento. Porque se você está estudando só para ter um grande retorno, muda de área. Não é que não dá para ter um bom retorno como professor. Dá, mas é improvável, e se você conseguir, provavelmente não vai ser fácil e não vai ser rápido, a menos que você tenha ótimas indicações ou dê muita sorte. Para uma grande maioria, não é muito legal. Então, esse vídeo é para ser um conscientizador, porque como professor, né, eu não posso ser hipócrita, né? Pregar muito conhecimento e ficar por isso mesmo. Eu passo o conhecimento porque é o básico que nós temos que fazer como ser humano, né? E é o que o professor deve fazer. Mas eu não devo negar que não é muito viável, não é muito rentável, não é muito bem reconhecido. As pessoas falam que é muito bonito ser professor, mas é da boca para fora. Na prática, as pessoas gastam R$ 20 num sorvete, mas não querem gastar R$ 20 em uma aula. Então, é bem complicado. Mas, né, se ninguém passar o conhecimento adiante, o conhecimento morre. Então, por isso professores nunca vão deixar de ser importante. E para isso sempre continuaremos aqui. E bom, pessoal, é isso. Espero que desejo sorte a todos que estão na mesma área. Desejo o melhor futuro. Tchau, tchau.